Boa tarde, bem-vindo ao especial Informação Covid-19. Já não há casos ativos na Ilha Terceira. É a primeira ilha dos Açores a conseguir a recuperação de todos os infectados. Nas últimas 24 horas verificaram-se 5 recuperações, 4 em São Miguel e uma na Terceira. São 4 mulheres com idades compreendidas entre os 35 e os 91 anos e um homem com 93 anos, que passa assim a ser o recuperado com idade mais avançada. Por outro lado, e depois de 4 dias sem novos casos, a região volta a registrar um diagnóstico positivo. É um homem de 35 anos de São Miguel, com história de viagem ao exterior do arquipélago. Os Açores passam a ter 47 casos ativos, divididos agora por 5 ilhas. São Miguel registra 39, o Pico 3, o Faial 2, a Graciosa também 2 e São Jorge 1 caso ativo. Vamos acompanhar agora mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional. No Solar dos Remédios está a equipa da RTP Nuno Neves e Paulo Pereira. Boa tarde, Nuno. Vamos então ao ponto de situação nos Açores. Tiago Lopes, que fará certamente a atualização pormenorizada de todos os números e de toda a informação. Olá, boa tarde, João. Várias notas de destaque para este briefing da Autoridade de Saúde de hoje, aqui em direto de Angra do Heroísmo, do Solar dos Remédios. Como tu já destacaste, talvez uma das notas de destaque vá primeiro para mais um caso positivo que aparece nos Açores. Depois de 5 dias sem o aparecimento de novos casos, temos então um homem de 35 anos de São Miguel que acusa positivo no teste de Covid-19. Vamos tentar saber um pouco mais sobre este caso. Outra nota de destaque, como tu também já referiste, é o facto de, na Ilha Terceira, ter deixado de haver doentes infectados com a Covid-19. Creio que ao todo foram 11 casos que acusaram positivo na Ilha Terceira. Ao fim de várias semanas, a Ilha Terceira volta a ser ilha Covid-free, digamos assim. Junta-se então a Santa Maria, Flores e Corvo como 4 das ilhas sem casos positivos. Outras 4 recuperações aconteceram em São Miguel. Batemos também o recorde de idade de um doente infectado que consegue a recuperação, 93 anos, depois de ter sido infectado pela Covid-19, volta a acusar negativo. Entretanto, são já 87 as recuperações nos Açores. Neste momento há 47 casos positivos ativos, num total de 145 que já foram diagnosticados na região. Neste momento, Tiago Lopes entra nesta sala do Solar dos Remédios. Vamos então a mais uma atualização diária da pandemia de Covid-19 nos Açores. Boa tarde a todos. Fazemos então um balanço, nosso balanço semanal e da evolução do surto desde o seu início aqui na região. Desde o início destas conferências e das comunicações diárias, vamos já na nossa 8ª semana, 2 meses depois da primeira que foi realizada e do registro do primeiro caso positivo aqui na região. E, portanto, aproveitamos sempre este momento para fazermos aqui este ponto de situação mais alargado. Hoje, no comunicado que emitimos, demos nota de um novo caso positivo, de casos de recuperação e vem essa informação ao encontro daquilo que tem sido a evolução do surto na região, no sentido da sua regressão e da diminuição do número de casos e de situações relacionadas com os casos positivos que foram registados na região e, nomeadamente, com aquilo que diz respeito às cadeias de transmissão registadas aqui na região. E eu começava, se calhar, mesmo por aí, naquilo que diz respeito às cadeias de transmissão, com o caso de recuperação que hoje foi comunicado através da nota que foi publicada na página do Governo Regional e remetida também à Comunicação Social, com o caso de recuperação que hoje é registado na Ilha Terceira. Temos a extinção da segunda cadeia de transmissão que foi identificada na Ilha Terceira e por essa via também o último caso positivo que
ativo que se encontrava na Ilha Terceira foi hoje dado como recuperado e, portanto, é com bastante satisfação que a Ilha Terceira se junta àquelas que neste momento não possuem casos positivos ativos. Extintas estas duas cadeias de transmissão, na Ilha Terceira juntamos outras duas, neste caso na Ilha de São Miguel, que já foram anteriormente comunicadas, ficando ou remanescendo três cadeias de transmissão ainda, neste momento na região. Neste caso, na Ilha do Pico, onde dos 5 casos positivos que originaram esta cadeia de transmissão primária, temos 3 casos positivos ainda ativos, com 2 casos recuperados. Cadeia de transmissão esta que, se bem se recordam, tem origem em viagem ao exterior da região. E depois as outras duas na Ilha de São Miguel, onde a mais pequena das duas, que registra 2 casos positivos, também ela uma cadeia de transmissão primária, possui apenas e só um caso positivo ativo, tendo o outro já sido dado como recuperado. A outra cadeia é aquela que todos nós já conhecemos, que se originou no Conselho de Aprovação e teve consequentes desenvolvimentos até ao Conselho de Ponta Delgada e até ao Conselho do Nordeste, que envolveu 74 casos positivos e que destes 74 casos positivos temos até à data 23 recuperados, onde se incluem profissionais de saúde do Hospital de Vinho Espírito Santo, neste caso 5 profissionais de saúde do Hospital de Vinho Espírito Santo, que estão envolvidos nesta cadeia de transmissão e que recuperaram. Mais um utente também do Hospital do Vinho Espírito Santo, 10 utentes da estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia Nordeste, bem como 3 profissionais de saúde também da estrutura residencial para idosos da Santa Casa de Misericórdia Nordeste, aos quais se juntam aos 23 recuperados, onde se incluem nos 23 recuperados 4 contatos próximos dos casos positivos identificados na cadeia de transmissão terciária e quaternária do Conselho do Nordeste. Portanto, temos efetivamente esta evolução do surto na região, sendo que naquilo que diz respeito às 9 ilhas, mantemos Santa Maria, Flores e Corvo sem qualquer registro de caso positivo até ao momento. A Ilha de São Miguel teve este caso positivo que hoje foi registado e do qual já vos falarei mais daqui a pouco. A Ilha Terceira sem casos desde o dia 2 de abril e, portanto, há mais de um mês. A Ilha Graciosa sem casos desde 18 de abril e, portanto, também há cerca de um mês. O caso da Ilha de São Jorge sem casos desde 22 de março e praticamente por essa via há 2 meses sem casos positivos registados. A Ilha do Pico sem casos desde 7 de abril e, portanto, também há mais de um mês. E a Ilha do Faial sem casos desde 29 de março e também ela sem casos registrados sensivelmente há mais de um mês. Em termos de faixas etárias predominantes dos casos positivos registrados aqui na região, temos acima dos 80 anos de idade, seguida da faixa etária dos 20 aos 29, que é, curiosamente, esta também a faixa etária que registra o maior número de casos recuperados neste momento na região. Em termos do género predominante, mantemos o género feminino comparativamente com o masculino na região. Naquilo que diz respeito às últimas 24 horas e aquilo que foi a evolução desde o ponto de situação ontem realizado. Nós tínhamos ontem, por esta altura, 27 casos suspeitos, em 401 casos, incluindo 374 no âmbito do rastreio que estamos a realizar, e destes 27 casos suspeitos tivemos 19 negativos, 18 na Ilha de São Miguel e 1 na Ilha Terceira, e registámos um caso positivo que não foi no âmbito dos casos suspeitos, foi no âmbito do rastreio que está a ser realizado e que, no âmbito deste rastreio, incluem-se todos aqueles que chegam à região e fazem quarentena
e este caso positivo estava a cumprir a sua quarentena, excepcionado em contexto domiciliário, a par de outros 2 casos que também tinham sido excepcionados nesse voo que teve origem no continente e que aterrou em Ponta Delgada, e que, findado o seu período de quarentena, foi feito este teste de rastreio e foi registado este caso positivo. E, portanto, nesse sentido, à semelhança dos restantes, estamos a proceder à identificação, ou já procedemos, aliás, durante o período da manhã, à identificação dos contactos próximos, eventualmente, deste caso positivo, pois embora tenha estado de quarentena, mas à semelhança dos restantes, com todas as medidas que tomou em contexto domiciliário, como tinha um agregado familiar associado, estes contactos foram identificados e, portanto, irão ser testados hoje, também para fazermos este rastreio e este despiste de possível infecção pelo novo coronavírus. Dos 27 casos suspeitos, 8 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial, sendo 5 da ilha de São Miguel e 3 da ilha Terceira. Até às 0 horas de hoje registámos 9 casos de suspeitos na região. Destes 9, 4 tiveram resultado negativo, 3 da ilha de São Miguel e 1 da ilha Terceira, e 5 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial, sendo 3 da ilha de São Miguel e 2 da ilha Terceira. Portanto, estes 5 até às 0 horas de hoje, a juntar aos 8 de ontem, como eu referi, temos neste momento na região 13 casos suspeitos, aos quais se juntam 202 no âmbito, como eu tenho transmitido agora nos últimos dias, no âmbito dos rastreios que estamos a realizar, quer a profissionais de saúde, quer, como eu já tenho dito, a estruturas residenciais para idosos, profissionais e utentes, quer a pessoas que, como eu referi, terminam também as suas vigilâncias ativas no âmbito das quarentenas que estão a realizar e, portanto, totalizam assim 215 pessoas que neste momento aguardam por colheita ou análise laboratorial. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 1.157, temos atualmente 1.148, discriminadamente por ilha, 2 na Ilha do Corvo, 96 na Ilha do Faial, 22 na Ilha das Flores, 25 pessoas em vigilância ativa na Ilha Graciosa, 74 na Ilha do Pico, 55 em São Jorge, 712 na Ilha de São Miguel, 34 em Santa Maria e 128 na Ilha Terceira. Em termos de internamentos, possuímos atualmente 17 utentes internados nas unidades de saúde da região, nomeadamente em 2, no Hospital do Divino Espírito Santo e no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. No caso do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, mantém o mesmo utente internado que se tem dado nota nos últimos dias, e no Hospital do Divino Espírito Santo diminui o número de utentes internados hoje por via do registro de 2 casos de recuperação de 2 utentes da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia Nordeste, neste caso um utente do sexo feminino de 91 anos e de um utente do sexo masculino de 93 anos e que se torna assim o utente com mais idade, o caso positivo de infecção pelo novo coronavírus na região, com mais idade a recuperar da sua infecção. Em termos de contexto domiciliário, temos atualmente 30 pessoas. A Ilha Terceira, como eu disse há pouco, deixa de ter casos positivos ativos por via do caso de recuperação que eu disse há pouco e que hoje foi comunicado através da nota tornada pública. Uma senhora de 35 anos do Concelho da Praia da Vitória e que pertencia a uma das cadeias de transmissão e que por essa via extingue essa cadeia de transmissão e torna a Ilha Terceira sem qualquer caso positivo ativo de infecção pelo novo coronavírus registado até o momento. Em contexto domiciliário ficam assim 2 pessoas na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 3 na Ilha do Pico e atualmente 23 na Ilha de São Miguel, por via também do registro hoje de 2 casos recuperados, nomeadamente 2 funcionárias da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia Nordeste, de 46 e 69 anos, e que recuperam assim hoje da sua infecção provocada pela Covid-19. E, portanto, temos até ao momento, em termos de recuperados, 83 utentes recuperados na região,
53 deles residentes na ilha de São Miguel, 25 no concelho de Ponta Delgada, 4 no concelho da Povoação, outros 4 no concelho da Ribeira Grande, 18 no concelho do Nordeste, 1 no concelho da Lagoa e outro no concelho de Vila Franca do Campo. 11 pessoas recuperadas na Ilha Terceira, neste caso 5 no concelho de Angra do Heroísmo e 6 no concelho da Praia da Vitória, 7 casos recuperados na Ilha do Pico, 5 do concelho da Madalena do Pico e 2 do concelho de São Roque do Pico, 6 casos recuperados na Ilha de São Jorge, 4 recuperados no concelho das Velas e 2 no concelho da Calheta, 3 casos recuperados na Ilha do Faial e outros 3 casos recuperados também na Ilha Graciosa. Até ao momento mantemos o registro de 15 óbitos na região, todos eles na Ilha de São Miguel, 3 do concelho da Praia da Vitória, 1 no concelho da Povoação e 11 no concelho do Nordeste. E temos então atualmente 47 casos positivos ativos na região autónoma dos Açores, 39 deles na ilha de São Miguel, nomeadamente 7 no concelho de Ponta Delgada, 4 casos positivos ativos no concelho da Povoação, 3 no concelho da Ribeira Grande e 25 no concelho do Nordeste. Temos também 3 casos positivos ativos ainda na ilha do Pico, neste caso todos no concelho de São Roque do Pico. Temos um caso positivo ativo na ilha de São Jorge, no concelho das Velas, 2 casos positivos ativos na ilha do Faial e 2 na Ilha Graciosa, o que faz assim até ao momento 145 casos registrados neste momento na região. Relativamente aos casos recuperados, deixa-me dar-vos nota também do seguinte, que vem ao encontro das particularidades e das singularidades que encontramos neste momento na região, fruto do trabalho intenso que tem vindo a ser desenvolvido pelos diversos intervenientes e responsáveis no combate ao surto provocado pela Covid-19 aqui na região e que, a par daquilo que nós já tivemos a oportunidade de comunicar e nomeadamente de transmitir, se tínhamos casos de falsos negativos, de falsos positivos, registámos aqui na região e no encontro daquilo que também a própria Sra. Diretora-Geral da Saúde já teve a oportunidade de referir, e há alguns especialistas da área que nos têm dado apoio, tanto como peritos, nomeadamente o Dr. Filipe Feroz, o reconhecido pneumologista, que também já referiu o seu entendimento relativamente a essa matéria e aquilo que a evidência científica também nos traz relativamente a isso, que são 3 casos recuperados que tiveram recentemente novo registro de positividade para o novo coronavírus. Eu digo para o novo coronavírus, não digo para a infecção. Porquê? Porque é efetivamente aquilo que nós temos acompanhado aqui na região e que já tive a oportunidade de também dar nota disso, por via da quantidade bastante significativa de testes que nós temos feito na região, conseguimos neste momento ter um nível de informação e de aprofundamento do possível conhecimento que venhamos a ter do comportamento deste novo coronavírus, fruto da fase em que nos encontramos e que nos permite, ao contrário, nomeadamente do território continental, que ainda se vê a braços com a sua fase de mitigação, mas que nos dá aqui na região mais alguma margem de manobra para que os laboratórios também possam aprofundar a informação e o conhecimento relativamente a este novo coronavírus. Estes 3 casos de recuperação, importa relembrar isso e dar nota também dessa informação, são registados aqui na região, ou são considerados casos recuperados aqui na região, contrariamente àquilo que é feito em território continental, quando um caso positivo faz o seu período de tratamento e de recuperação, e por via dos sucessivos testes que são realizados para despiste da infecção, passados 14 dias e 3 dias sem sinais ou sintomas de infecção, são cumulativamente conseguidos 2 resultados negativos para a análise laboratorial que é feita para despiste de infecção. Nesse instante são dados como recuperados, é esse o nosso critério para a comunicação dos casos recuperados aqui na região. Recordar que no continente, ao contrário da região,
enquanto aqui nós fazemos 2 testes sucessivos negativos para considerar um caso recuperado, no continente faz apenas e só um teste e que é negativo e é considerado recuperado. Nós ainda assim vamos mais além, conforme já vos tenho transmitido, e para além destes 2 testes sucessivos que são feitos e que têm que ter resultado negativo, cumulativamente aos 14 dias de quarentena e de recuperação e 3 dias sem sinais ou sintomas de infecção, nós ainda assim, estes casos recuperados, damos sempre a indicação para as pessoas permanecerem em quarentena, em contexto domiciliário, e entram também, como já vos tenho dito, para as vigilâncias ativas que nós registramos diariamente, ou seja, o caso é dado como recuperado, entra para a vigilância ativa e fica mais 14 dias de quarentena. O que é que nós temos registado é que, pese embora ainda este excesso de zelo que temos aplicado nos casos aqui na região, ainda fazemos testes após esse período de quarentena. E aquilo que nós registamos em 3 casos, pelo menos até ao momento na região, é de que 3 deles tiveram o resultado positivo, e aquilo que a evidência científica nos demonstra neste momento é de que é possível esses casos de recuperação que depois têm teste positivo de presença do novo coronavírus, seja explicável pela alguma remanescência do vírus ainda nas vias aéreas superiores e que é detectável pelo teste de diagnóstico de presença do novo coronavírus, por via de alguma presença do RNA ainda nas amostras, mas que não se considera contagioso. E importa transmitir isso porque, apesar de não se considerar contagioso, nós, indo ao encontro, como eu estava a dizer, do nosso excesso de zelo que temos tido, quer através da realização de 2 testes para confirmar a negatividade e por essa via considerar um caso recuperado, e depois a aplicação de mais 14 dias de quarentena e a realização de um outro teste, nestes casos, apesar de terem sido dados como recuperados, terem agora um resultado positivo, estamos a dar a informação às pessoas, novamente, para permanecerem em vigilância ativa durante 14 dias e assim melhor zelarmos pela não propagação eventual dessa infecção, pese embora, como eu acabei de dizer, não existe evidência científica neste momento que nos permita dizer que casos recuperados e que depois testem como positivo que possam continuar a contagiar pessoas saudáveis até ao momento. Mas, de qualquer forma, gostaria de dar nota disso, de que também detectámos essas situações aqui na região, que, zelando pelo interesse individual e coletivo, estamos a dar indicações a essas pessoas que, pese embora sejam recuperadas, tenham tido agora teste positivo, mas permaneçam em vigilância ativa mais 14 dias. Claro, como é óbvio, como devem compreender, para estes casos, estas pessoas já são uma quantidade considerável de dias que se encontram de quarentena, depois também terem feito o seu percurso de recuperação, mas peço a compreensão também de todos estes casos que aconteceram neste momento até ao momento e que, quer através das delegações de saúde, quer através dos profissionais de saúde que têm estado a acompanhar estes casos, para que compreendam que, enquanto ainda não conhecemos em bom rigor e com maior profundidade o comportamento deste novo coronavírus, para a salvaguarda da saúde deles e da saúde de todos aqueles que os rodeiam, estamos a tomar estas medidas de maior zelo, de maior cautela, precisamente para podermos assegurar a saúde de todos nós. Voltando só, e para terminar, aos dados que nós apresentamos relativamente ao ponto de situação, dizer-vos apenas que desde o início do surto temos 9.699 pessoas testadas até ao momento. Dessas 9.699, 9.339 tiveram resultado negativo, 215, como eu disse no início, aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial, onde se incluem os 13 casos suspeitos das últimas 24 horas e onde se incluem os 47 positivos ativos, como eu disse, os 83 recuperados e os 15 óbitos. Para terminar, em termos de profissionais de saúde, fazer também aqui o balanço. Temos até ao momento 2.817 profissionais de saúde testados na região autónoma dos Açores. Destes 2.817, 2.764 tiveram resultado negativo, 12 são considerados ainda como positivos ativos, 14 foram dados como recuperados e 27 aguardam ainda pela sua colheita ou análise laboratorial. Dizer-vos apenas e só
Relativamente aos dispositivos ativos, que são 12, como eu disse, em termos de profissionais de saúde, todos eles são da ilha de São Miguel, 4 do Hospital do Divino Espírito Santo e 8 da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. E relativamente aos 14 recuperados, dizer-vos que um é do Hospital da Horta e os outros 13 são da ilha de São Miguel, sendo 10 do Hospital do Divino Espírito Santo, distribuindo-se por médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, e 3 recuperados são da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Dizer-vos também, só para terminar, relativamente aos profissionais de saúde, temos neste momento, conforme acabei de referir, 14 recuperados, comparativamente a 12 positivos ativos e, portanto, naquilo que diz respeito aos profissionais de saúde, invertemos neste momento também a curva e temos mais profissionais recuperados do que positivos ativos neste momento na região. E pronto, feito o ponto de situação, desculpem a demora, deixaria espaço para poderem colocar algumas questões. Boa tarde. Só para tirar uma dúvida em relação a esta explicação dos 3 casos que acusaram positivo depois de terem sido dados como recuperados. Estes 3 casos continuam a ser dados como recuperados, não entraram de novo na lista dos positivos ativos? Certo, porque para todos os efeitos são considerados recuperados e são, efetivamente, como eu disse, e aquilo que foi detectado na amostra que foi colhida e foi analisada a nível laboratorial, como eu estava a dizer, e aquilo que a evidência científica mais recente que existe neste momento, aquilo que nos diz é que poderá efetivamente existir ainda algum remanescente do RNA do vírus, que é detectado a nível laboratorial, mas que não é suficiente para contagiar outros indivíduos. E por essa via não o consideramos novamente como casos positivos ativos, ou seja, porque aquilo que a evidência científica nos diz é que não há uma reativação do vírus, não há uma reinfecção destes casos, até porque os casos depois são de pessoas assintomáticas, que não têm qualquer tipo de sinais ou sintomas de infecção, mas que, como eu tenho dito e conforme tem sido, penso que amplamente divulgado também por diversos trabalhos, comunicações e trabalhos, nomeadamente também da comunicação social naquilo que diz respeito ao novo coronavírus, tem um comportamento ainda muito pouco conhecido e efetivamente aquilo que nós temos registado aqui na região, para além dos falsos positivos, dos falsos positivos, falsos negativos e agora estes casos de recuperação e que depois positivam, efetivamente este novo coronavírus tem-nos demonstrado que é surpreendente e aquilo que eu pretendia com a informação que eu transmiti não é causar mais confusão, é precisamente dizer que perante estes casos estamos a zelar novamente por excesso e a atuar por excesso e, pese embora a evidência científica nos diga que não são casos ativos e que podem não infectar novos indivíduos, nós, ainda assim, por precaução, recomendamos a estas pessoas que permaneçam em quarentena e que fiquem em vigilância ativa por parte das delegações de saúde. Os últimos dias tiveram o condão de nos descansar devido aos dias sem casos positivos, mas também têm o condão de nos alertar quando aparece um. Em relação a este, se nos pudesse dar a informação de quando é que chegou à região e onde é que fez a sua quarentena? Relativamente a este caso positivo, como eu estava a dizer, é um passageiro que veio num voo que se deslocou do continente para a região autónoma dos Açores no final de abril e que, tanto este caso como outros 2 desse voo e outros que existiram desde o início do surto até o momento na região, sendo casos de força maior, ao abrigo daquilo que está previsto também numa resolução do Conselho de Governo de 27 de março, foram excepcionados para cumprir com a sua quarentena em contexto domiciliário, alguns por motivos médicos, por motivos de saúde que não conseguem cumprir o seu período de quarentena em unidade hoteleira e que, nomeadamente neste voo que fez a viagem do continente para cá, todos os passageiros terminaram agora o seu período de quarentena, todos eles foram rastreados, como eu disse, e este foi um caso positivo que foi detectado a par de, se não me falha a memória, de outros 3 casos positivos que haviam sido detectados na região na sequência de findarem as suas quarentenas por via de se terem deslocado por via aérea aqui para a região autónoma dos Açores. E, portanto, por essa via conseguimos detectar este caso
por via deste rastreio que foi feito e por via da aplicação desta medida da quarentena na região. Caso contrário, teria sido um passageiro que teria chegado à região e que teria circulado livremente e que poderia ter, por essa via, ter contagiado e propagado e disseminado a infecção para outros indivíduos aqui na região. E, portanto, este foi identificado e, como eu estava a dizer, a par dos outros casos positivos que foram também eles identificados até o momento na região, e todos aqueles que conviviam no seu agregado familiar, pese embora todas as medidas que nós tínhamos sempre recomendado relativamente a todos os casos que se encontravam em quarentena em contexto domiciliário, iremos testar para depois ver se efetivamente não houve qualquer tipo de contágio para os restantes conviventes. O facto de não ter realizado a quarentena numa unidade hoteleira e ter feito em contexto familiar preocupa-o mais em termos de disseminação do vírus? Em termos de disseminação, aquilo que nos preocupa neste momento também importa dar nota disso, não é só em unidade hoteleira ou não é só em contexto domiciliário, mesmo até em termos do voo, porque foi isso que nós fizemos também durante o dia de hoje, ou seja, identificámos todos os passageiros que estiveram na envolvência deste passageiro que agora teve este resultado positivo e que por essa via, apesar de terem também eles tido resultado negativo, vão manter-se mais um período de quarentena e sob vigilância. Efetivamente, nós temos pecado por excesso, se calhar numa outra situação qualquer ou num outro contexto, apesar destes passageiros que estiveram sentados perto deste passageiro que agora teve o resultado positivo, tivessem agora o resultado negativo e fossem considerados como negativos e livres de infecção e pudessem fazer a sua vida normal após o período de quarentena, a verdade é que estamos a ser mais zelosos e a identificar todas essas pessoas também que viajaram proximamente deste passageiro para que também cumpram um novo período de quarentena e façam um novo teste no final desses 14 dias. E, portanto, quer num contexto de convivência a bordo da mesma aeronave, quer na unidade hoteleira, porque há contatos também com o pessoal, os funcionários da unidade hoteleira, quer em contexto domiciliário, com os conviventes do agregado familiar, a verdade é que identificamos todos esses contatos, quer mais próximos ou menos próximos, e testamos para salvaguarda de alguma situação que possa ter ocorrido de transmissão de infecção. Tenho só mais uma questão. Há 2 dias falou de alguns casos de possível descontentamento da população, de alguma revolta, pelos tempos que se aproximam, que até acho que os classificou como tempos difíceis. Entretanto, não sei se uma reação contrária, nas Flores está a acontecer a mesma situação que aconteceu em Santa Maria. As pessoas estão um pouco receosas da abertura, exigiram por um lado a abertura, mas estão também com algum receio, mais pelas crianças que vão voltar às creches e aos jardins de infância. Este é um daqueles casos que previa de descontentamento, esta volta ao regresso à normalidade nas escolas. Não era daqueles casos que efetivamente eu antevia, sou muito sincero. Apesar de ser compreensível a dúvida, o receio por parte dos pais cujos filhos irão regressar ou já regressaram às atividades letivas, a verdade é que nestes casos, destas 3 ilhas, Corvo, Flores e Santa Maria, não registámos qualquer caso positivo até ao momento. Portanto, em termos epidemiológicos, não há efetivamente nada que aponte para alguma perigosidade que possa existir em contexto escolar, que esteve sem funcionar, sem atividades ao longo das últimas semanas, mas é compreensível que as pessoas tenham o seu receio para que os filhos voltem e regressem à atividade letiva, até porque há professores, docentes que se deslocam de outras ilhas, se deslocam do continente e que regressam à região para retomar também essas atividades, mas mesmo nesse âmbito nós mantemos as nossas medidas de prevenção de possíveis casos de infecção que possam deslocar-se quer interilhas, quer do exterior da região para a região,
e, portanto, penso que por essa via estamos a salvaguardar também o interesse dos pais e das crianças, dos alunos que irão frequentar essas atividades letivas, de forma a dar-lhes a maior e melhor segurança para essa retoma. Não invalida, que lá está, como eu disse também recentemente, todos os testes que iremos fazer também junto da comunidade escolar, quer em termos de funcionários, de docentes, de alguns dos alunos, para que façamos esse ponto de situação mais em rigor da situação epidemiológica, com a realização de testes de rastreios de despiste de possível infecção pelo novo coronavírus, e penso que por essa via também conseguiremos salvaguardar ou proporcionar mais alguma segurança, tanto a pais como a alunos. Efetivamente não era das situações que eu esperava, digamos que contava que surgisse em termos de descontentamento, quando na altura referi ao descontentamento da população, era naquela ânsia, naquela vontade de voltar a uma vida mais normal do que aquela que nós temos hoje em dia, apesar das medidas de flexibilização e de levantamento das medidas restritivas que têm sido feitas nos últimos dias e decorrentes das últimas semanas. Era mais no sentido das pessoas efetivamente fazerem algumas comparações, como aconteceu em algumas das questões que já foram colocadas aqui nas conferências, do porquê levantarmos algumas das medidas para determinado contexto, não levantarmos para outras, e é este descontentamento a que eu me referia mais, por as pessoas muitas vezes não compreenderem que tem que ser faseado, tem que ser gradual, não podemos fazer tudo logo de uma vez. Tem algum critério sempre subjacente para que as medidas que são tomadas e são comunicadas sejam efetivamente implementadas, e, portanto, é esta gradualidade que eu receava e que tenha alguma ideia de que efetivamente a população muitas vezes não compreenda e que possa de alguma forma depois mostrar a sua revolta ou descontentamento por via de uma não maior abertura da interação social. Mas é aquilo que eu tenho dito, estamos a entrar numa nova normalidade, não o podemos fazer de forma expansiva e liberta como era anteriormente, mas com a convicção de que, com o seu devido tempo e com as devidas medidas de prevenção e de precaução, e todos juntos lá chegaremos. Mais uma questão em relação ao caso de São Miguel, que é também uma prova de que as pessoas têm de continuar alerta. Uma questão que tem a ver com a reação das pessoas em relação ao uso de máscaras e também ao receio em relação a novos casos. Eu acho que não seria mais lembrar, eu queria questionar isso, porque isto tudo tem um elo em comum, Uma questão sobre a eficácia ou a compreensão da eficácia ou da medida, da imposição da medida do uso de máscaras. Que resultados é que podemos esperar delas a mais médio prazo para que possa ajudar a fazer sentido para algumas das pessoas que nos continuam a dar? Que resultados poderão vir destas medidas que estão a ser agora impostas? A questão que coloca é muito pertinente porque e vai ao encontro da questão anteriormente colocada, ou seja, a população muitas vezes não compreende o sentido estratégico das medidas que são implementadas e da planificação que é feita. Não podemos efetivamente pensar apenas e só no curto prazo, embora a maior parte das pessoas aquilo que pretende é alguma coisa que se implemente, que se concretize e que depois daí advenha algum resultado prático. E muitas das vezes isso não é visível e, nomeadamente na região, temos ilhas em diferentes momentos, em diferentes situações epidemiológicas, e isso cria alguma reflexão junto dos açorianos e das açorianas, precisamente do porquê de não abrirmos por completo em determinadas ilhas, os outros estão lá noutra ilha, ok, implementem as medidas para eles, mas para nós deixem-nos fazer de determinada forma, e era isso que eu estava a dizer há pouco. Efetivamente ainda não podemos fazer porque, como muito bem disse, com o caso positivo hoje registado, que é um caso importado para a região, a verdade é que, e vai ao encontro daquilo que eu também, salvo erro, referi ontem,
as medidas que nós estamos a aplicar neste momento, atendendo à situação epidemiológica na região, não podem descurar aquilo que é a situação epidemiológica fora da região, nomeadamente em território continental, nomeadamente em outros países, e, portanto, aquilo que nós definimos tem que ter em consideração todo esse cenário regional e fora da região. E aquilo que se pretende, como estava a perguntar, num curto, médio e longo prazo, é que, por um lado, consigamos a flexibilização de medidas de maneira a retomar alguma da atividade normal, entre aspas normal, porque não irá ser verdadeiramente normal, é a dita nova normalidade. Por outro lado, que assegure que a evolução do surto continue esta fase descendente que tem vindo a registrar nos últimos dias e nas últimas semanas. Isto a curto e a médio prazo, ou seja, a curto prazo, as medidas de flexibilização para o regresso à normalidade, a retoma social e económica da região, a médio prazo, a permitir que o surto continue esta fase descendente e atinja os mínimos que nós pretendemos, e depois a longo prazo que evitemos e consigamos incutir na população alguma pedagogia, alguma literacia, melhor dizendo, naquilo que diz respeito às medidas preventivas para evitarmos aquilo que poderá ser no longo prazo um segundo surto. Eu digo no longo prazo, ainda ontem quando colocava essa questão, em termos dos timings para a segunda vaga, nós não temos e, portanto, não conseguimos prever com exatidão quando é que ela poderá ocorrer. E, portanto, perante, como muito bem disse, estes casos positivos que nós vamos registrando pontualmente e que hoje é um caso importado que vem do exterior da região para cá, para a região, a verdade é que temos que manter sempre esta vigilância e esta monitorização e o que teria sido nós, por exemplo, se perante o dia de hoje e perante o caso positivo registado, se tivéssemos descansado e tivéssemos descurado esta monitorização e esta vigilância e não fizéssemos a continuidade, não continuássemos com o número de testes que temos feito e com todo o trabalho feito pelas delegações de saúde, pela linha de saúde Açores e todos os intervenientes e responsáveis, de forma a detectarmos e a triarmos precocemente estes possíveis casos de infecção aqui na região e, portanto, é um trabalho que, efetivamente, muitas vezes não é visível, não é compreensível e por isso é que eu antevia há uns dias atrás, ainda tenho essa percepção de que a população muitas vezes não compreende ou não irá compreender este travão que nós estamos a pôr ainda no regresso à normalidade, porque tem a ver com isto, tem a ver com a nossa situação epidemiológica na região, tem a ver com a situação epidemiológica fora da região e tem que ser feito tudo com a devida conta, peso e medida e é esse equilíbrio que muitas vezes é difícil de conseguir e às vezes de transmitir para o exterior. Temos duas questões do Açoriano Oriental. A primeira relacionada com este novo caso. Qual é a exceção que levou a que este caso não fizesse quarentena em unidade hoteleira? Como eu estava a dizer, nós desde o início do surto e da implementação das medidas de quarentena, quer em contexto domiciliário, quer em unidades hoteleiras, ao longo nomeadamente daquilo que me recordo, a resolução do Conselho de Governo de 27 de março, sempre possibilitou estas causas de força maior para excepcionar determinados casos. Isso tem sido feito ao longo das últimas semanas porque, como devem compreender, temos situações em que efetivamente as pessoas não podem permanecer em unidade hoteleira para cumprir a sua quarentena. E não querendo entrar em particularidades e em casos individuais, mas posso dar um exemplo muito concreto daquilo que eu recordo mais recentemente. Uma pessoa tinha que fazer diálise peritoneal e que não conseguimos, num quarto de hotel, providenciar todos os recursos para que a pessoa possa fazer a sua diálise peritoneal e, portanto, são casos específicos, os ditos causas de força maior, conforme está previsto na resolução, que temos de analisar e que todos os dias nos chegam e, conforme já tenho dito, agora não tanto porque a partir de determinada altura penso que depois de feita essa chamada de atenção as coisas melhoraram significativamente, mas no início, conforme eu tive a oportunidade de transmitir, as pessoas pediam exceções, quer às quarentenas, quer os pedidos de deslocação interilhas, e isso tem-nos sido reportado diariamente, tem-nos chegado diariamente esses pedidos e que têm sido devidamente ponderados, quer as deslocações interilhas, quer as quarentenas, excepcionadas quando efetivamente existem estas causas de força maior e efetivamente não é possível o seu cumprimento integral. Também do Açoriano Oriental,
A circular informativa de acesso à orla marítima e mar, prática de atividade física, pesca lúdica, náutica, de recreio, marítimo-turística e viagens interilhas, indica que a atividade de náutica de recreio é de prática livre, sendo que a lotação máxima da embarcação está limitada a 2 pessoas. Também a atividade marítimo-turística de aluguer de veleiro, a lotação máxima da embarcação está limitada a 1/3 da lotação máxima fixada. Já os restaurantes, quando se trata de familiares que vivam na mesma habitação, há exceção quando pertençam à mesma família ou grupo. Está ou poderá ser equacionada essa exceção para a náutica de recreio, assim como para a atividade marítimo-turística? A questão que está a colocar vai ao encontro daquilo que estávamos a falar até há pouco, ou seja, estes comparativos depois são compreensíveis e claro que dentro de todos os interessados muitas das vezes geradores de algum descontentamento e de algum desagrado. Efetivamente, compararmos embarcações com restauração tem o seu quê de comparação, efetivamente é possível de fazer, mas tem contextos muito particulares, muito próprios e que não podemos efetivamente misturar as coisas. Não quer dizer que, conforme eu estava a dizer há pouco, ao longo do percurso que nós temos pela nossa frente de combate a esta pandemia, que se revejam estas orientações, estas recomendações e que se possa alargar as medidas que agora se encontram em vigor. Mas, pelo menos para já, esse foi um trabalho que foi feito, e importa dizer isso, quer em articulação com a Direção Regional da Saúde, com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, com a Autoridade Marítima Nacional, com a Direção Regional dos Transportes, com os próprios municípios e, portanto, dentro de todos estes intervenientes, a qualquer momento poderemos fazer uma nova revisão das orientações e das recomendações e fazer uma atualização das circulares, mas neste momento, efetivamente, é isso que vigora e irá vigorar nos próximos dias. Está então concluída esta atualização da pandemia de Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes abandona esta sala do Solar dos Remédios. Dados a reter, nas últimas 24 horas foram conhecidos os resultados de 267 análises. Temos mais um caso positivo na região, são agora 47 os casos positivos ativos na região. Um indivíduo de 35 anos, com histórico de viagem ao exterior, que fez então a quarentena em contexto domiciliário. Depois destes 14 dias, acusa então positivo ao teste de Covid-19, segundo também nos revelou a Autoridade de Saúde, já estão em contacto, ou pelo menos já estão identificados os contactos próximos, também não só no contexto domiciliário, mas também na aeronave que o transportou de Lisboa até São Miguel. Portanto, este é um caso que está a ser tratado, assegura a Autoridade Regional de Saúde. Outro caso, outra nota de registro, trata-se de uma das 5 recuperações que aconteceram nas últimas 24 horas, foram 5 nos Açores, uma delas na Ilha Terceira, o que faz com que neste momento a Ilha Terceira esteja sem nenhum caso positivo ativo, pelo menos para já. Em relação às restantes ilhas, há agora 5 ilhas com casos positivos ativos, São Miguel com 39, 3 no Pico, um caso positivo em São Jorge, 2 no Faial e também 2 na Ilha Graciosa. A aguardar análise ou colheita estão 215 casos, 13 deles suspeitos, 202 relacionados com os rastreios. Neste momento, vigilâncias ativas na região são 1148 em todas as ilhas dos Açores. João. Nuno Neves e Paulo Pereira, em direto do Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo. Estivemos a acompanhar mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional. Tiago Lopes já adiantar que o novo caso positivo em São Miguel foi detectado no âmbito do rastreio. O homem de 35 anos estava a cumprir quarentena em contexto domiciliário depois de ter chegado do continente no final de abril. Amanhã é dia de regresso às aulas presenciais nas ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo. Tiago Lopes a dizer também que compreende os receios dos pais. Em Portugal, nas últimas 24 horas, foram registados mais 175 casos e 9 vítimas mortais. Desde o início do surto estão confirmados 27.581 casos e 1.135 óbitos. Em todo o mundo já morreram mais de 280 mil pessoas. O número de casos já ultrapassou os 4 milhões. É o ponto final neste especial Informação. Fique já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já.
portugueses têm mais conteúdo com a app RTP Play. Mais de 150 mil conteúdos de acesso livre. 9 canais de TV e 15 de rádio em direto e on demand. Instale já a app RTP Play, disponível em todas as plataformas.